Se você é membro de qualquer igreja Assembleia de Deus no Brasil ligada à CGADB, esse vídeo é para você. Não pula, não sai, aguarda só um pouco, porque o que você vai ouvir aqui, talvez você vai estar ouvindo pela primeira vez. Talvez não, talvez você deve ter ouvido em algum outro lugar, mas é importantíssimo que você preste bastante atenção nas coisas que serão faladas aqui hoje. Recentemente eu gravei um vídeo que dizia, no título, né? A CGADB corre perigo. E naquela ocasião eu falava a respeito do pastor Neemias. Você deve lembrar o caso do pastor Neemias lá de Minas Gerais, que teria sido condenado lá atrás por abuso, né, por ter cometido um crime de ordem sexual. Bom, isso já passou. Já passou porque o pastor Neemias foi empossado, né, vice-presidente da CGADB, não tem mais o que fazer. No entanto, esse, acredite, é o menor dos problemas da CGADB. Se fosse somente isso, irmão, estava fácil de ser resolvido. E aqui não é alguém, um youtuber, um fofoqueiro gospel, criticando, apontando os problemas da CGADB. Não, calma, aguarda um pouquinho. Atentai, Brasil. O que vai ser mostrado aqui não é apenas a minha opinião, mas a opinião de um pastor muito competente, muito respeitado dentro da própria hierarquia estrutural da CGADB, que traz revelações chocantes, não só sobre a CGADB, não só sobre a família patriarcal, né? A família que comanda a Convenção Geral da Assembleia de Deus por mais de 40 anos, mas também a respeito de uma suposta fraude. Uma suposta fraude não, várias fraudes, né? Ele diz, por exemplo, que durante várias eleições, houveram fraude e que o pastor Samuel Câmara, que teria concorrido nessas eleições, teria efetivamente vencido, né? Teria sido vitorioso, mas não foi por alguma razão. Sempre dava que ele perdeu, quando na verdade, segundo esse pastor, há indícios que comprovam que não era bem assim. Ele também faz uma alegação muito grave a respeito essa recente Assembleia Geral Ordinária, 47ª. Segundo ele, os números não batem. Os números de pastores presentes, confirmados e inscritos, não batem com o que de fato estava sendo visto lá. Ele disse que há inclusive a possibilidade de números terem sido criados, né, para poder chegar ali ao mínimo necessário, né, formar o quórum para poder então tomar a decisão. A gente vai assistir o vídeo de um depoimento muito forte que ataca em diversas frentes a liderança da CGADB, fala sobre a venda do prédio lá no Rio de Janeiro, que será vendido por cerca de 28 milhões de reais, e ao invés de vender para comprar outro, vai ser vendido para alugar uma sala em São Paulo. Ele fala sobre, olha que interessante, eu venho falando sobre isso aqui há um tempo, o relacionamento entre o pastor José Wellington Júnior e a sua irmã, a irmã Marta, né, que é deputada. Segundo esse pastor, ele tem ouvido nos corredores que os dois não se falam há muito tempo. E quem acompanha esse canal já viu eu falar sobre isso aqui, ó, tem muito tempo também, né? E não é só isso não, né? O próprio pai não estava falando com o filho, eu já falei sobre isso aqui também. Fizeram as pazes assim meio que forçado, porque há um interesse de que, na verdade, o pastor José Wellington Filho, né, o Júnior, ele não substitua o pai, por exemplo, na Confradesp, mas que quem assuma seja o pastor Joel, né, que é filho também do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Há um problema grave ali, a Marta não se dá bem com o do Wellington, não é de hoje que isso acontece. Enfim, quando eu disse, era apenas fofoca, né? Mas agora a gente vai ouvir o pastor Davi Nobre, falando a respeito disso. Ele vai tocar em assuntos sensíveis e é muito importante que você assista até o final, para que você possa conhecer o outro lado da CGADB que ninguém fala, que ninguém tem coragem de falar, mas esse pastor falou. A gente vai assistir ele falar e assim que terminar a fala dele, eu volto aqui e faço algumas considerações para a gente concluir o vídeo, tá bom? Assim, você pode aguardar até o final? Aguarda, é coisa rápida, uns 10, 15 minutinhos só de fala, mas presta bastante atenção nas revelações que ele vai trazer. Vamos lá? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui gravando mais um vídeo que publicarei na minha rede social.
Conforme falei no vídeo passado, estive na 47ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em São Paulo, no Templo do Belém, e fiquei sabendo, foi dito em plenário, até uma pergunta que eu fiz, quantos inscritos para ter acesso ao plenário da 47ª AGO, 4.000 inscritos. Não é verdade? Esteve muito menos. Se teve 1.000 pastores de fora de São Paulo inscritos nesta convenção, foi muito. Nem os pastores do Belém, os pastores presidente do interior, fora de São Paulo, a maioria não esteve presente porque não estão satisfeitos com o rumo que a nossa CGADB já vem tomando já há algum tempo. Nós tivemos o pastor Samuel Câmara, candidato por algumas ocasiões, concorrendo ao cargo de presidente da convenção. Qualquer um dos associados, dos membros da CGADB, tem o direito de concorrer à mesa diretora da Convenção Geral. É verdade que antes era cargo por cargo e mudaram justamente para dificultar que outra chapa fosse formada para concorrer com a chapa da mesa diretora vigente. E nós sabemos, irmãos, infelizmente, as práticas secular, as práticas do mundo já estão dentro da nossa igreja, da nossa convenção. Há informações de que o pastor Samuel Câmara foi eleito em todas as convenções, em todas as eleições que ele concorreu. Agora, houve momentos que os inscritos que votariam nele era maior do que os inscritos que votaria no outro candidato. Agora, como isso foi feito, só Deus sabe. Então, para que nós possamos mudar esse quadro que está aí, os irmãos prestem atenção. Essa mesa atual, Conselho Fiscal da Casa Publicadora, decidiu, junto com a mesa da CGADB, transferir a sede da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é em Vicente de Carvalho, para São Paulo, porque Vicente de Carvalho é um lugar perigoso, Rio de Janeiro é um lugar perigoso, mas nós sabemos que o Rio de Janeiro não é só Vicente de Carvalho, não só tem Vicente de Carvalho. As maiores empresas do Rio de Janeiro e até do Brasil
estão na Barra da Tijuca. Então poderia ser vendido a sede da convenção e comprar salas em um prédio administrativo para compor a mesa diretora da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Mas por quê, pastor Davi? Por que eles querem modificar ou transformar ou transferir a sede da Convenção Geral da Assembleia de Deus? Por quê? Eles não vão ficar só nisso. Eles vão transferir também a Casa Publicadora das Assembleias de Deus para São Paulo. Porque a intenção é que a CGADB e a CPAD seja uma extensão da Igreja do Belenzinho, São Paulo. Essa que é a pura verdade, é a pura realidade. E como eu e muitos pastores não pretendem se desvincular da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB, nós só temos um caminho a tomar. Eu conversei com um pastor que foi advogado nessas eleições passadas e eu disse para ele que aproximadamente 70% dos ministros não pagam a sua anuidade. E ele me disse que é muito mais do que isso. Então, a CGADB não tem dinheiro para bancar a própria convenção, a própria mesa e os funcionários que tem. Foi dito que eles alugariam uma sala em São Paulo. Como é que pode eles saírem de um prédio que tem estrutura, que tem sala para todos os conselhos, e desfazer aquilo tudo e ir para uma sala em São Paulo? Uma sala. Não tem nem como levar os móveis, as coisas que pertencem à CGADB. E quando nós estávamos em São Paulo discutindo, ou melhor, foi colocado em votação, porque não houve discussão, eu fui o único convencional que me levantei e fiz alguns questionamentos, mas ninguém falou. Nós tínhamos ali representação de vários presidentes de convenção e ninguém questionou. Ninguém falou nada. E todo mundo está vendo que a intenção é esta. Primeiro, nós vimos um presidente ficar quase 30 anos no poder e quando ele sai, ele deixa o seu filho como presidente. Esse seu filho, que é o presidente atual, já está desde 2017 como presidente. E quando a Assembleia de Deus, dos missionários, Daniel Berg, Unaving, Samuel Nistron, Nelis Nelson, Alcebiades Vasconcelos, Francisco Pereira do Nascimento, Túlio Barros Ferreira, Cícero Canuto de Lima, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, estive no Belém na época que ele era o pastor, eu estava indo para o campo missionário, e eu visitava as igrejas para levantar oferta para a minha viagem, e ele me recebeu lá no Belém. Então, como funcionava?
existia um rodízio, não entre os vice-presidentes, mas o rodízio era na presidência, até no pastorado da igreja. O pastor não ficava perpetuamente numa igreja só. Pode ver que na igreja de Belém do Pará, a igreja teve 8 ou 9 pastores. Mudava os pastores. E outras igrejas no Brasil. Mas hoje, ninguém quer fazer rodízio. Hoje ninguém quer sair da sua igreja. Não querem mudar de igreja, de campo. Mas, na presidência da convenção, também era feito rodízio. Mas agora, nós temos um presidente que oferece cargos para os pastores que têm voto, que podem dar voto. É oferecido cargos para ter o apoio para o presidente, e com isso nós não temos rodízio na presidência. Nós deveríamos ter também rodízio na presidência. Tem rodízio nos vice-presidentes, nos secretários, deveria ter também no presidente. Uma outra coisa, o presidente, o primeiro tesoureiro da convenção, é de São Paulo. A sede da convenção está no Rio de Janeiro. E o presidente e o tesoureiro é de São Paulo. Então, queridos pastores das Assembleias de Deus do Brasil, aonde chegar o meu vídeo, vamos orar. Vamos levantar uma campanha de oração. Se a gente ora por políticos, se a gente ora para a situação política do Brasil, por que não levantarmos um clamor contínuo entre os pastores, esses 120 mil pastores, e começarmos a trabalhar para que façamos uma campanha e começarmos a pensar em nomes de homens de Deus que temos no Brasil para liderar. Tudo bem que ainda daqui a 4 anos, mas nós temos que começar a trabalhar a partir de agora e começarmos a montar essa diretoria e fazermos a inscrição do maior número possível para que não haja nenhuma dúvida na contagem dos votos, mesmo que seja eletrônico, mesmo que seja online. Se a inscrição for uma diferença grande, não tem como haver dúvida. E eu acredito que nós temos que tomar uma decisão. O pai passou para o filho. E o filho está introduzindo o neto como líder geral da mocidade. E daqui um pouco, o pai, o filho e o neto. Então, queridos irmãos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus interferência. Se há coisas nessa venda da sede da convenção,
nós temos que pedir, exigir transparência na venda, se o valor é 28 milhões, conforme foi dito no plenário, que esses 28 milhões seja comprado o novo prédio, o terreno para a nova sede da convenção, que já está programado e aprovado para ser em São Paulo, e que nós não permitamos que a Convenção Geral das Assembleias de Deus seja uma extensão do Ministério do Belém. Eu tomei conhecimento lá de um pastor de São Paulo dizendo que o presidente da mesa não fala com a sua própria irmã. Eles estão de mal, estão zangados, porque eles têm problemas internos lá, na sucessão do velho, do decano. Há uma briga interna. Estão de mal, estão sem se falar. Aonde se viu um negócio desse? Eu pregar o evangelho, eu orar, eu estar no púlpito da igreja e não falo com a minha própria irmã? Que negócio é esse? Que história é essa? Portanto, meus queridos irmãos, esse que vos fala, como eu disse no áudio passado, é neto de Adriano Nobre, que ensinou o português a Daniel Bergo Navinho, levou os missionários para a casa dele na ilha de Marajó, e lá ensinou o português aos dois. Adriano Nobre fundou a Harpa Cristã. Adriano Nobre foi pastor durante 2 anos em Belém do Pará, substituindo o Gunnar Wingre, que tinha ido à Suécia. Adriano Nobre foi pioneiro nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Foi convidado para ser pastor aqui na Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão, 338 na época, e não aceitou. Então, queridos, como eu disse no áudio passado, não estou reivindicando nada para mim. Se eu quisesse ser alguma coisa, tanto na geral como na estadual, eu entraria nessa política baixa, suja, que infelizmente já vem sendo realizada há muito tempo no nosso meio. Porque eu sempre me posicionei contra as arbitrariedades de pastores, e nós precisamos mostrar que somos independentes, que podemos sim dar o grito da vitória, o grito da esperança, e que daqui a 4 anos mudarmos esse quadro. Mesmo que eles façam a convenção em São Paulo, nós temos condições de levarmos, não é? E como foi a eleição passada, foi feito online, é só nós escrevermos mais do que eles, e nós mudaremos esse quadro. Portanto, queridos irmãos, não vamos nos calar. Vamos adiante, porque as Assembleias de Deus pertencem ao Senhor Jesus e a CGADB e a CPAD pertencem às Assembleias de Deus ligadas a elas. Portanto, que Deus abençoe os irmãos. Nós temos como mudar esse quadro. Nós temos como mudar essa situação. Temos meios para mudar esse quadro. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus
E eu me coloco à disposição para poder ajudar, como já estou fazendo, e espero que outros façam a mesma coisa, sem agredir, sem ofender, mas falarmos a verdade, a pura verdade. Eles levaram essa decisão para São Paulo, porque sabiam que lá teria maioria, e eles aprovariam o que quisessem. Mas Deus é grande, Deus é fiel. Até lá, a paz do Senhor Jesus. O que mais me impressiona em toda a fala do pastor Davi é que, na realidade, muito do que ele está falando aí, muitos pastores sabem. Muita gente sabe. Muita gente vê, muita gente ouve, mas ninguém tem coragem de falar. E o silêncio dessa turma que se cala tem transformado essa família, sabe, numa oligarquia, né? Está perpetuando esse poder. Você viu que ele falou? Passou do pai para o filho, do filho agora para o neto, irmão. Para o neto. Quer dizer, e aí? Quer dizer que ninguém mais, nenhuma família mais pode assumir a presidência? Nenhum pastor mais pode assumir a presidência? Tem que ser apenas a família do pastor José Wellington, a família Bezerra da Costa? Até quando isso? Quase meio século dessa mesma família no poder à frente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É preciso que se quebre isso. No entanto, isso não vai acontecer enquanto os pastores não agirem, né? Os pastores, durante as AGOs, até tentam votar contrário, mas são engolidos pelo sistema. Então, os membros precisam começar a agir. Os membros da Assembleia de Deus precisam parar de ficarem calados, esperando que as coisas aconteçam ou apenas reclamando nas redes sociais. Vocês precisam tomar as rédeas da situação. E o pastor disse uma coisa bem interessante, né? A gente ora tanto para que Deus mude a situação do Brasil, a igreja coloca políticos no altar, a igreja elege políticos. E por que a igreja, inclusive, se une para fazer campanha de oração, jejum por políticos? E por que não faz campanha de oração, jejum, protestos, manifestações, para que Deus possa agir dentro da própria estrutura da igreja? Ora, se a gente se preocupa tanto com o que está acontecendo lá fora, que não é do nosso interesse, não deveria ser do nosso interesse, uma vez que o nosso reino não é aqui, eu tenho dito isso, e toda vez que eu falo que a igreja não tem que se envolver em política, eu sou duramente criticado, mas se a gente está tão preocupado em se engajar politicamente para mudar a situação do Brasil, por que a gente ignora tanto o que acontece dentro da igreja? Recentemente o pastor José Wellington fez um discurso muito preocupado com quem usa barba. Ora, a igreja envolta em tanta corrupção, né? A igreja é a própria CGADB, e o discurso do pastor José Wellington é que está usando barba grande. Não pode usar barba grande porque Deus não se agrada disso. Né? A ideia do coar um mosquito e engolir um camelo. Então, irmãos, não esperem que a CGADB tome as rédeas da situação. É você, membro, que precisa agir e parar de esperar que as coisas aconteçam. Senão, você vai continuar com essa família no poder, um dia você vai falecer e seus filhos vão continuar na igreja vendo essa mesma família no poder, seus netos, e pronto. Sabe, é uma situação que não muda. Enquanto isso, quem está lá embaixo, na base da pirâmide, é quem sustenta essa família no poder e vai sustentar para sempre enquanto não tomarem qualquer iniciativa, qualquer atitude. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso, se você concorda com o que eu falei, ou o que você acha das falas do pastor Davi, né? Se você já sabia dessas situações que acontecem dentro da CGADB, ou comenta também se você acha que a igreja deve fazer alguma coisa ou não, ou se deve só cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Deixe o teu joinha também, não sai se fazer isso, e compartilhe esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder. Tchau, gente.